Irmãos, bom dia, graça e paz. Mais um comentário na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. Este assunto é importante. O apóstolo Paulo fala dele e dos missionários, apóstolos, pastores, profetas, o trabalho que cada um deles exerce em favor dos crentes gentios. Ele fala mais dele, é claro, mas ele não deixa de referir-se aos outros. Perceba esta mensagem que tão importante é para a nossa vida. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Está aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala do seu trabalho, do seu ministério. Ele fala dos crentes gentios. Ele fala da igreja do Senhor, o seu trabalho, o seu papel neste mundo. Precioso esse texto. Bom, aqui resumidamente, é pena que eu não vou falar aqui com pormenores, mas resumidamente vou lhe dizer. O apóstolo Paulo olha para ele e vê o seu ministério, vê a graça de Deus que o alcançou, para que pudesse transmitir esta boa verdade de Deus aos crentes gentílicos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Paulo estava preso quando escreveu esta carta aos Efésios, mas ele estava preso para exatamente escrever, para exatamente poder trabalhar a Deus. Você já pensou nisso? Que muitas vezes as nossas adversidades, as nossas enfermidades, dificuldades diversas, elas nos servem com um propósito maravilhoso para abençoar vidas? Pense nisso. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo sabe que nem todos ouviram de fato, nem todos conheciam de fato o apóstolo. Então ele dizia que de fato tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a favor de vocês. Pois segundo uma revelação, aí agora ele está explicando para aqueles que ainda não sabiam, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Qual é esse mistério que foi revelado a Paulo? Esse mistério, meus queridos, que lhe foi confiado é que podeis compreender o discernimento, o qual em outras gerações, esse mistério em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, foi dado agora. E o apóstolo Paulo recebeu de Deus esta revelação desses mistérios maravilhosos de Deus.
E ele diz: não foi dado em outras gerações conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi dado, revelado aos seus apóstolos e profetas por meio do Espírito, no Espírito Santo de Deus. A saber, qual é esse mistério? Ele quer mostrar esse grande mistério. A saber que os gentios, pessoas como eu e você, que não somos da linhagem de Abraão, não nascemos como descendentes de Isaac e Jacó, mas somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. É através do Evangelho que é pregado a você, ao seu coração, à sua família, e você crê, e você logo passa a ser co-participante dessa bênção. Você faz parte dessa família, você faz parte dessa igreja, como falamos anteriormente, como o apóstolo Paulo já tinha dito. Paulo então diz: do qual foi constituído ministro. Ele foi constituído servo conforme o dom da graça de Deus. Isso é importante nós sabermos, que o apóstolo Paulo não está aqui se vangloriando, dizendo: olha, eu recebi esse ministério, eu sou servo porque eu sou capaz, porque eu sou o cara. Não. Pelo dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, disse ele, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deus usa pessoas pequenas, Deus usa pessoas simples, Deus usa pessoas que não se acham os tais. Deus dá graça aos humildes, Ele resiste aos soberbos, você sabe disso. Bom, o apóstolo Paulo diz que também para manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Este mistério de que os gentios faziam parte do povo de Deus, da família de Deus, estava oculto. Os judeus achavam que os gentios não tinham chance alguma de serem salvos. Mas agora Paulo diz: olha, isso era um mistério, mas agora foi descoberto, Deus revelou. E tudo isso para quê? Para que a igreja, ou que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ah, que privilégio temos nós, meus queridos, como igreja do Senhor, de tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus para todas as potestades, para todos. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é um propósito eterno de Deus. Isso não é um segundo plano de Deus, o plano B, já que o primeiro falhou, vem o segundo. Não é isso não. Deus nunca falhou, nunca errou. O seu eterno decreto, o seu eterno propósito foi de converter gentios, formar o seu povo, a sua igreja, para que essa igreja manifeste a sabedoria de Deus ao mundo e a todos. E tudo isso segundo o propósito estabelecido por Cristo Jesus nosso Senhor. E ele diz: pelo qual, através de Jesus, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós, os que cremos, temos esta ousadia de manifestar a bondade, o amor, a graça, a sabedoria de Deus. Portanto, disse Paulo, uma oração final, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, nas minhas prisões, nos meus açoites, nas minhas enfermidades. Não olhe para a minha fraqueza física, olhe para o que Deus está fazendo através de mim. É isso que ele diz. Faça isso, meus queridos. Não olhe para as fragilidades de seus pastores. Olhe para a bênção de Deus que flui da vida dele. Para o coração amoroso que ele tem para cuidar das almas. Para com a graça que Deus lhes concedeu para pregar, ou para pregarem a palavra de Deus. Não estou falando dos pastores. Meus irmãos, pois nisso está a vossa glória, disse Paulo. Os crentes deveriam se alegrar no seu líder, no seu pastor, mesmo frágil, fraco, preso, açoitado, enfermo, mas usado por Deus para abençoar vidas. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia para a glória de Deus.